הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ועפו, ואני ציפור זקנה נשארתי בקן, מקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. תמיד ידעתי שיבוא היום שבו צריך להיפרד. Então, vou agradecer muito a presença de todos. Estou muito feliz da gente voltar aqui às nossas atividades, né, do Espaço Maturidade e Lazer, da Benepri. E nós, então, vamos, junto com o pessoal do Ledaber, né, da Federação, nós vamos trabalhar, e ela também, no Fundo Comunitário, vamos retomar nossas atividades, e começou com uma ideia da doação dos nossos livros. Depois a Lia vai falar um pouquinho da editora Benebri, e o interesse de muitas pessoas de alguns títulos que nós temos e temos armazenado aqui, que ainda bem, ainda temos alguns volumes. E aí surgiu a ideia de fazer um encontro presencial para a gente se conhecer, para se encontrar e para poder falar um pouco dessa nossa história, comemorando os 90 anos da Benebri Brasil, que vai trazer também, quer dizer, estamos esse ano de comemorações. Essa é uma atividade que está dentro da grade, né, onde nós vamos viver essa experiência do que foi a editora, de quem foram as pessoas que marcaram aqui, né, a nossa história. E trouxemos, então, a Lia e Alberto para contar um pouquinho sobre como se estrutura, a importância da história da árvore, né, genealógica, e assim vai. Então, estamos aqui, acho que estamos a tempo, né? Eu não vou falar assim, desliguem seus celulares. Mas, então, começamos a atividade com apresentação, e depois nós vamos bater um papo e vamos tomar um lanche, tá bom? Então, Lia, por favor. Muito feliz, muito alegre de podermos compartilhar algo sobre livros e memórias, caminhos de vida. Eu mesma fui reestudar, eu escrevi há 20 anos atrás essa revista sobre os 70 anos da Benepri, e agora estamos completando 90. E reescrevendo, né, a professora Maria Luísa Carneiro está escrevendo a história completa até os dias de hoje. E é muito interessante que a Benepri sempre esteve na vanguarda. Quando criamos a editora Benepri, não havia nenhuma no Brasil, é a primeira. E essa revista, Herança Judaica, foi criada em 1969. Também foi uma das primeiras revistas da comunidade judaica. A imprensa judaica, na verdade, foi criada com a coluna de Davi José Pérez em Belém do Pará. Foi assim que surgiu. A editora, ela nunca teve fim comercial. O objetivo é divulgar a cultura judaica, o judaísmo, o judeu no mundo globalizado. E ela persistiu, acho que até 2000. Eu mesmo escrevi 2001, mas estou na dúvida. Eu acho que foi um pouco mais, mas no início dos anos 2000. Quer dizer, de 1969 até o início dos anos 2000. Porque se achou que ela era muito intelectualizada, que ela atendia só a um grupo restrito de pessoas. E aí se investiu no BBPress, que no início é enviado por fax, depois por e-mail, com notícias curtas sobre a atualidade. E eu sou historiadora e jornalista, e trabalhei por 19 anos para a Benepri, como assessora de comunicação e de direitos humanos. Então, deu para a gente desenvolver um trabalho muito amplo.
não dá para falar de tudo, né? Vamos nos focar nessa parte mais restrita aqui. Então, aqui teve um número especial sobre Leon Feffer. Eu escrevi tudo, a revista inteira. Então, aconteceu por acaso. Um dia, então, a editora foi fundada por um Leslier, que foi também um dos fundadores do Conselho de Fraternidade Cristão-Judaico, que foi o primeiro organismo de diálogo interreligioso do Brasil. E muitos membros da Benedito participaram da fundação do Conselho. Meu pai chegou a participar das comemorações de 50 anos do Conselho e de 50 anos da encíclica Nostra Aetate, que falava sobre o relacionamento da Igreja Católica com as outras religiões. E foi celebrado na PUC. Nós fomos convidados para uma reunião com o Dom Odilo Scherer para conversar como seria o evento. E meu pai, que foi um dos fundadores, foi inclusive citado no evento. Esse livro, Pequena História de uma Grande Aliança, conta toda a história da Benedita até o início dos anos 60 e fala como foi todas as atividades e os valores que são os mesmos até hoje. O lema é Beneficência, Fraternidade e Harmonia. E os princípios são justiça, paz, verdade, luz, que mais? Mas falava assim, Fraternidade, beneficência, harmonia, luz, verdade, justiça. Enfim, vamos lembrar. A memória não é mais a mesma, infelizmente, e no momento eu não estou conseguindo ler nada escrito. Então, assim, eu trouxe para mostrar. Depois, em 1972, quem assumiu a editora foi Ernesto Strauss, que ficou até o final da editora. O último livro foi esse, que vocês têm. Foi o último livro publicado pela editora. E, na verdade, eu vou circular para vocês darem uma olhada. Tem o Pequena Avó, que é a ética dos pais, tem o livro de Esther, tem a Gadá de Bessa, que é maravilhosa, tem textos de Anne Frank, de Ana Harari, é assim, muito bem feita. E no início foram lançados álbuns de artistas, também muito bonitos. Esses dois eu tinha em casa, se vocês quiserem ir passando para dar uma olhada, eu tenho em casa, eu trouxe só para vocês olharem. E entre os muitos livros, minha mãe publicou O Ressurgimento da Língua Hebraica. Eu trabalhei vários anos, o Ernesto Strauss ligou desesperado para minha mãe, quando ela era presidente nacional da Benedito, dizendo que a editora, que mais de 13 anos estava trabalhando com ele, não podia mais trabalhar assim de uma hora para outra e que ele estava na mão, desesperado, sem saber o que fazer. Por acaso eu estava do lado. Eu falei, eu sou jornalista, eu posso ajudar. Então, no primeiro número eu ajudei e no segundo número eu já era editora. E continuei editora até a revista terminar. Então, tem vários exemplares que a gente pode usar. bonita essa que está em cima. E tudo isso está sendo digitalizado. A revista Herança Judaica está sendo digitalizada. Isso não veio aqui, isso não veio. O quê? Isso eu não veio, foi eu que escrevi. O que está fazendo aí? Veio por engano. Só eu que escrevi, todos eles, foi eu mesmo, olha. Ótimo, a autora está aqui também. Sou eu que escrevi. Está vendo? Depois você fala, Ariela. Isso, você viu os capas, foi, mas isso são meus. Só uma notícia. Está vendo? Tudo em família. Chove, Mas isso foi eu que escrevi, Tudo em mas família. fui eu. Eu que escrevi. Ele pesquisou tudo na hora de fazer. Ela não viu. Foi engano. Enfim, então circulam os outros.
primeiro. Não, posso circular também é. Se é para a literatura, né? Vamos ver. Bom, então, aqui eu fui ler, né, o que eu escrevi aqui sobre os livros, sobre quando foi fundada a revista, em 1969. E este livro, 20 séculos de vida judaica na terra de Israel, tem como objetivo mostrar que durante a diáspora sempre houve judeus em Israel. Quer dizer, mesmo com a diáspora, sempre houve judeus ao sopé do Monte Sinai. Eles eram escorraçados, mas voltavam. Então, esse é o objetivo. Ele foi editado pelo Querem Israel em italiano. E eu traduzi. E adicionei glossário, século XXI, essa parte mais. E aqui tem uma série de a criação do Estado de Israel pela ONU, a votação, como foi. Enfim, vocês podem pegar, o livro está aí disponível. De quando é esse livro? Eu não sei mais se consegue ler. 2002. Então, a editora continuou funcionando. Bom, a revista também funcionava em 2002, então. A revista Essa também. parte da segunda edição. E também uma primeira edição. É esse aqui? Sim, eu tenho as duas edições. Em italiano? Não, é eles mesmos. Nós temos, para quem quiser e não se importar, eles não estão em bom estado, por isso que não estão aqui. Mas se alguém quiser ter um. Eu tinha a primeira edição. A segunda edição. Dá para levar. Eu já tenho. Então, agora eu vou falar especificamente sobre esse livro, 1938, Um Raio no Céu Azul, As Leis Raciais da Itália. A minha prima Ula fala depois. A gente, a Benedito, para mim, tem muito a ver com a minha família. Meus pais foram convidados a entrar na Benedito pelo irmão da minha avó, Carlos Alberto Leiro, pai da Marília Freidenson, que também foi do arquivo. Primo da minha mãe. Sim, e que pediu para a gente falar que ela organizou 2 livros pelo arquivo, Passageiros para a América e Cartas de Chamado. E, enfim, a minha mãe então entrou na Benedito nos anos 60. O grupo deles se chama Loja Bandeirantes, porque eles foram pioneiros no sentido de que homens e mulheres entraram já com os mesmos direitos e deveres. As mulheres sempre foram muito ativas na Benedito, mas tinham reuniões separadas. Não tinham a parte ritualística, não tinham, enfim, toda uma série de reuniões da Benedito, elas não podiam participar, eram só masculinas. Mas desde 1933 já foi criada a Gota de Leite Benedito, que depois se anexou ao FIDAS e à Unibis, enfim. E nos anos 40, já com Getúlio tendo pedido às instituições comunitárias de funcionar, a juventude Benedito fazia bailes para angariar leite para a Gota de Leite Benedito. Quer dizer, continuou existindo mesmo sob o getulismo. E as mulheres eram extremamente ativas. A esposa do Leon Pfeffer, a esposa do José Lindre, eram pessoas, vamos dizer, da alta sociedade judaica. E a Benedito começou no início dando cursos de português para as pessoas que estavam chegando de fora e se adequando cada vez mais às necessidades. Então, durante muitos anos, nós fizemos acuidade visual, levando óculos para as escolas,
para as crianças que não tinham bom desempenho escolar porque não enxergavam. Hoje, teoricamente, a prefeitura faz isso. Nós fizemos, durante anos, a campanha do Leite Não para mães seropositivas. Hoje, o governo faz isso. Então, como a questão da editora, hoje temos editoras judaicas. Então, a Benedito foi sempre na vanguarda e foi sempre se adaptando às situações. Eu lembro que a minha mãe contou que logo no início ela foi participar de uma convenção nacional da Benedito e estava num grupo de trabalho onde se discutiam teses para propor mudanças para atualizar a instituição. E ela foi relatora do grupo dela. Então, quando ela levantou para falar, uma pessoa disse, não, ela não pode falar porque ela é mulher. Aí, então, foram perguntar para a maior autoridade presente, que era o presidente da Benedito Internacional, se ela podia ou não falar. E ele disse, claro que ela pode falar. Então, aí ela começou uma caminhada para abrir espaço para as mulheres dentro da Benedito, para que elas fossem presidentes da Benedito de São Paulo, como a Zélia foi, para que fossem presidentes das próprias lojas, que são os grupos da Benedito, e ela foi a única presidente nacional mulher da Benedito até hoje, e na época no mundo só uma israelense havia sido presidente de um distrito Benedito. E foi uma caminhada longa e difícil. Eu lembro dela chorando. E quando ela tinha 79 anos, de repente ela começou a querer tudo muito rápido. Ela plantou sementes muito importantes. Continuam os concursos que ela criou para as escolas judaicas, o concurso Waldorf, o concurso para as escolas públicas. Ela fez várias exposições, ela lançou vários livros. Então, enfim, ela tinha, pela cultura dela, pelo estudo, era uma época que não tinha internet, não tinha celular, eu acho que tinha fax e olhe lá. Então, ela recebia revistas de todo mundo e quase 40 anos atrás ela falava, olhem para o Afeganistão, olhem o que está acontecendo lá, olhem para o islamismo. E todo mundo dizia, o que é Afeganistão? Era uma coisa que não tinha nada a ver com a nossa vida cotidiana. E ela, como lia muito, estava por dentro das modificações geopolíticas que aconteciam com as religiões e com os povos. Ela estudava esse lado e meu pai estudava o lado espiritual das religiões. E eles trocavam figurinhas, conversavam muito sobre o que cada um tinha lido, né, em várias referências diferentes. E um dia ela me deu um livro italiano com as leis raciais, promulgadas na Itália, e falou, traduz, e se você precisar de ajuda, eu te ajudo. Mas traduz já. Aí ela deu um vestido para minha filha, falou, faz uma saia, mas faz já. E tudo ela tinha muita pressa. E quando foi em 2006, em Rosh Hashanah, na CIP, no final do Yom Kippur, eles fazem uma reza das famílias, em que o pai abre o talit e toda a família, né, é envolvida e tem uma reza geral. E ali eu senti que o ano seguinte ela não ia estar com a gente. Então, com essa sensação, inclusive minha filha ia fazer uma pista. Eu ia com outras mães procurar lugar para fazer festa. Eu quero fazer a festa logo, eu quero fazer a festa antes do bar. Eu também saí correndo, né? Mas aí ela caiu na hebraica e ficou a bacia, teve que ficar em casa. Aí eu ia procurar os lugares e tinha escada, tinha não sei o quê, não consegui fazer a festa. Quando eu finalmente fiz a festa, ela já estava no hospital morrendo. Então, foi assim, uma coisa muito rápida. E ela decidiu escrever. E ela começou a escrever e foi dando para mim digitar. E foi procurando material. Então, por exemplo, aqui é tudo que foi proibido aos judeus com as leis raciais da Itália. E, para minha surpresa, essas leis, elas foram de 1938 a 1945. Eles continuaram promulgando leis para cercear cada vez mais os judeus. Enfim, aí eles fecharam a porta e foram embora. Na hora de embarcar, minha mãe tinha 11 anos.
ela tinha ganho uma boneca. E a boneca tinha olhos de vidro e fazia barulho. Então ela foi expulsa da escola, por um tempo ela estudou com as freiras e depois ela foi para a escola judaica. E na escola judaica ela conheceu a Ana Laura. A Ana Laura é mãe da Irene, que é a esposa do Abraham Goldstein, que é o presidente nacional do BNB. Então eu conheci ele desde que eu nasci. E a Ana Laura e minha mãe eram amigas a vida inteira. E ambas estavam na loja Bandeirantes com outras pessoas também que se conheceram aqui no Brasil ou na Itália. Enfim, chegando aqui, eles foram morar com o tio Rafael. O tio Rafael era uma pessoa muito cêntrica, recebia Che Guevara em casa, enfim, ele se tornou uma pessoa muito rica e morreu pobre sem nada. Enfim, ele foi do nada e voltou para o nada. E a história dele é muito interessante, porque enquanto ele tinha posses, ele ajudou muitos judeus italianos. Aqui no livro a gente quase não fala dele, mas fala da história da minha mãe. Ela conta a história dela, que ela se sentiu um animal sendo tirado da escola, não podia ficar com os outros. Então isso a marcou profundamente. E meus pais, ambos, né? Meu pai veio com 13 anos sozinho de navio e tinham recomendado ele a uma família e eu perguntei para ele, e essa família cuidou de você, ajudou você? Ele falou, de que jeito? Eles estavam na primeira classe, eu estava na terceira. Enfim, a mãe dele já estava aqui no Rio, a avó veio, mas faleceu um mês depois. A tia veio, depois foi para a Inglaterra, e minha avó morou no Rio até os 78 anos. Ela era modista, como meu pai dizia, não era costureira, ela era modista. E eles tinham uma pequena loja em Berlim. Eles se conheceram em Berlim, a gente tem uma foto do casamento deles, que provavelmente é do casamento deles, porque, enfim, os vários dados. E meu pai passou a noite de cristal em Berlim. Ele estava indo para a escola quando falaram não vá. Estão incendiando as sinagogas, a situação está assim, assim, volta para casa. Como meu pai e meu avô tinham mudado de casa, eles não tinham o endereço da polícia, porque onde você morava, você tinha que informar a polícia. Se você mudava de casa, você tinha que informar a polícia. Eles ainda não tinham informado, então a casa deles não foi invadida. E meu avô foi no banco, que era embaixo, e falou com o gerente do banco, e o gerente disse, são todos SS vestidos com roupas civis. Não é o povo que está se revoltando. Então, eu pretendo escrever um livro que será, vamos dizer, uma continuação desse, que vai contar essa parte da história, que vai contar por que eles resolveram se dedicar. Meu pai ia completar 50 anos de Benebri, 2 meses antes ele faleceu. Eu tenho mais de 51 anos de Benebri, porque o primeiro seminário que eu participei foi em 1971. E lá a gente discutia o que é ser judeu, o que é identidade judaica. Enfim, aqui no livro tem muitas coisas interessantes. Uma das imagens, ou várias imagens, são os boletins da escola que a minha mãe frequentava com 11 anos. São boletins com itens de guerra, com elogios a Mussolini, com aviões, com armas. E isso eu tenho guardado até hoje ainda, esses boletins da escola. Com isso, ela conseguiu uma pequena pensão da Itália, mas por muito pouco tempo, porque logo depois ela faleceu. Aqui ela está entregando ao Papa uma menorá, símbolo do judaísmo e da Benedite. Ela disse que conheceu 5 papas, e aqui ela conta a história. Eu escrevi um capítulo que chama A Encíclica Escondida.
Pio XI, em Trieste teve campo de concentração, o que pouca gente sabe. Enfim, foi bastante interessante. Tem aqui um memorial, tem uma fala do rei não sei quem que voltou para a Itália, que falou bem de Mussolini, de Hitler. Isso, Vittorio Emanuele. Tem a fala dele aqui. E foi muito interessante. Acontece que assim, minha mãe chegou a ver o livro digitalizado, já com as fotos, mas sem a capa. Nós chamamos a Vera Rosenthal, que é filha da Liliana, que a Liliana e o Hans Rosenthal também foram fundadores da loja Bandeirantes. E a Liliana, a Vera Rosenthal, fez toda a diagramação. E a minha mãe chegou a ver ele todo diagramado, mas ainda sem as capas, e ela faleceu em setembro. E é interessante que ela nasceu em 27 de março de 2027. E ela faleceu em 27 de setembro de 2007. Alguma hora eu preciso perguntar para alguém que entenda de cabala o que isso significa. Enfim, nós lançamos um livro em março. Tem a orelha escrita pela professora Anita Novinsky, que estava aqui no lançamento, e tem o prefácio escrito pela Cláudia Costin. E a Cláudia Costin ligou para ela, convidando-a para participar de uma despedida, que ela estava indo morar nos Estados Unidos, e ela falou: Cláudia, eu acabei de saber que eu estou doente, acho que eu não vou poder ir. Estava eu, minha filha, que tinha 12 anos, meu pai, e o dentista veio lá e falou que ela tinha feito uma biópsia. Assim que ela conseguiu voltar a andar, ela foi no dentista, ele fez uma biópsia e falou: você está com câncer na mandíbula. Ela nunca foi grupo de risco, nunca fumou, nunca bebeu, nunca teve nada a ver. E aí eu desci com o dentista pelo elevador e perguntei: nessa idade essas coisas vão devagar, né? Ele falou: não, é um tipo muito agressivo, de 3 a 6 meses. E foram 3 meses. Embora ela tenha lutado muito, a gente lutou muito, mas foram 3 meses. E ela chegou a ver o livro finalizado. Bom, no batista da minha filha ela não foi, eu chorei o tempo todo, que ela já estava no hospital desenganada, e a gente já sabia que estava desenganada. Eu cheguei a levar as fotos para ela, mas ela olhou meio assim. Mas ela quis dar um violão para minha filha, algo que a minha filha tem até hoje. Quer dizer, algo que ela se lembra da avó. Então, e ela estava no Einstein, e a comunidade ajudou muito, porque o Einstein não estava no plano de saúde da gente, e não tinha como bancar, e Moisés Safra ajudou, e vários outros, e enquanto ela estava, ela queria ler o jornal todos os dias, porque ela escrevia quinzenalmente na revista Shalom. E ela queria continuar a ler o que estava acontecendo, para continuar a escrever. Então, ela sempre se manteve ativa até o final da vida. Ela chegou a vir com bomba de quimioterapia aqui para visitar todo mundo na Benegri. Enfim, ela foi uma presidente que plantou muitas sementes. Isso que eu acho importante. Que são sementes que germinaram, floresceram, cresceram e continuam. Então, eu acho que isso é o que os valores que eles nos ensinaram, os pais ambos, né? E o fato deles... Meu pai nunca se queixou que perdeu o pai em Auschwitz. Meu pai nunca falou nada sobre a Segunda Guerra Mundial. Meu pai não era uma pessoa que era triste, se sentia injustiçada por ter perdido o pai aos 13 anos, nada. Ele era uma pessoa para frente, ele queria sempre novos conhecimentos, difundir o judaísmo, difundir valores, a ética,
trabalhar como voluntário, atuar, né? Sempre atuar para o bem. Eles nunca foram pessoas deprimidas ou tristes por conta da Segunda Guerra Mundial. E o que eles queriam era deixar essa memória. Só terminar, assim, meu pai, quando faleceu, antes a gente sabia que ele estava no GENE e que ele estava fazendo a árvore genealógica da família. E, inclusive, ele escreveu para um prefeito, não sei de que cidade, para falar não sei de quem, e esse prefeito respondeu, da Alemanha, né? Que o parente dele morou lá, trabalhou como não sei o que lá, e isso se perdeu. Então, assim, a memória é muito importante e a gente não se dá conta até determinada idade. Então, é muito importante a gente passar para frente essa ideia de que temos que pensar na memória em tempo. Né? Eu queria ter meu pai aqui para perguntar muita coisa, eu queria ter minha mãe aqui. Eu quero escrever um livro, estou entrevistando ele pessoas, mas eu mesma não lembro de muita coisa. Eu queria ter perguntado muita coisa a mais, me aprofundado em muita coisa. Então, eu acho que a maior importância desse nosso evento é isso, de tentar levar para as novas gerações que eles olhem para isso. Porque a gente só se dá conta quando eles se forem. Né? Aí a gente quer perguntar, a gente quer saber, a gente quer... Enfim, é isso que eu queria falar. Vocês podem pegar todos os livros que estão aqui e eu agradeço a Benedri por essa oportunidade. Muito bom, Miriam. Parabéns. Seus pais, sua Sim. apresentação. Bom, meu nome é Alberto Kremitzer, eu atuei durante um certo tempo como secretário executivo no Arquivo Histórico Judaico, que atualmente é o Centro da Memória do Museu Judaico. Naquela época, eu já trabalhava na árvore genealógica da minha família. E eu descobri coisas interessantíssimas no arquivo histórico, lamentavelmente, livros que estão fechados até hoje. O arquivo histórico tem, entre outras coisas, o livro que está exposto na exposição permanente do museu, que é a lista dos imigrantes que entraram pelos Porto de Santos entre 1928 e 1932. Ele tem os livros do Cooperativa Popular do Bom Retiro, onde era tipo, nasceu a criança, o pai ia lá e abria uma conta. Lá, inclusive, eu descobri que minha mãe, minha tia e meu avô moraram numa determinada rua no Bom Retiro, que eu nunca tinha sabido, nunca soube. Tem algumas informações sobre a Jewish Colonization Association. Enfim, tem inúmeras informações. Eu tenho aqui a transcrição do livro que está exposto lá no museu, na exposição do museu, que são cerca de 1.500 nomes. E tem lá a profissão, o porto de origem, etc. e tal, que é justamente como a Lia estava comentando, fonte de informação daqueles que querem saber sobre o passado, sobre a família. Eu, quando participei dessa elaboração da árvore genealógica da família, que chegou a cerca de 600 pessoas, a geração anterior já tinha falecido. Então, meu pai eu não podia consultar, minha mãe também não, meus avós também não, quer dizer, uma lacuna. E o que eu venho trazer aqui é justamente isso, a proposta de que, de alguma forma, se estimule, ou nós mesmos, pais, avós, tios, chamem a nova geração e contem, e procurem, de alguma forma, elaborar pelo menos algo elementar sobre a vida dos nossos antepassados.
coisas interessantes aconteceram no decorrer desse tempo. Eu tenho aqui uma testemunha, que é a professora Raquel Mizrahi. Ela foi levar um parente ao cemitério de Vila Rosali, no Rio de Janeiro, onde está enterrado o avô dela. E ela descobre que ao lado do túmulo do avô dela está o túmulo do meu avô. Uma coincidência. Eu fui visitar o túmulo do meu avô. Quando chegou gente do Canadá que queria conhecer o túmulo dos parentes que estavam no Canadá, e daí eu estava lá, de repente veio John Kamenitz. Eu liguei do próprio cemitério para ele. Eu estou do lado do cemitério de um Kamenitz. Quem é? Aí ele Meu avô. E, bom, essa é uma coincidência. Eu tinha, ele faleceu, o Milton conheceu o Bernardo, que foi comigo, lembra? Ele faleceu há questão de um mês e pouco atrás. Minha mãe dizia que o pai dele era Schiffbrider, quer dizer, vieram juntos no navio. E depois, pesquisando a árvore genealógica, ele era, não digo aparente, mas ele estaria na nossa árvore genealógica, porque um parente dele casou com um Kremnitzer que vive na Argentina. Quer dizer, é a história, Ariela, ela, quer dizer, no final das contas, o povo judeu é uma família, não tem jeito. Estica mais a árvore, né? Nós somos descendentes da Sara, da Rebeca, da Lia e da Raquel, as nossas matriarcas. Nós somos descendentes de Abraão, Yitzhak e Jacob, os nossos patriarcas. Quer dizer, e antes deles veio Abel, veio Caim, enfim. Caim é outra história. Então, infelizmente, tem um outro dado importante. Tem um site de genealogia judaica que é o Jewish Gen, não é Jew? Não, Geni. Não. Genealogia judaica, eu não me recordo se é JewGen ou jewishgen.com. Genealogia judaica. Eles fizeram um levantamento de todos os cemitérios judaicos praticamente existentes no mundo. Se você quer saber, de repente, pode ser que você encontre lá um parente que está enterrado na França, na Inglaterra, na Itália, nos Estados Unidos. Infelizmente, eu não tive condição de pesquisar recentemente. Mas até questão de meses atrás, não tem um judeu enterrado no Brasil, naquele site de genealogia judaica. Eu cheguei a entrar em contato com uma entidade, com uma proposta de trabalho, etc. E tal, comentei, ainda estou indignado. Na época eu estava indignado e como uma panela de pressão, bufando por todos os lados. Hoje não. Mas é capaz que, se vocês pesquisarem o nome de um parente que está enterrado, pelo menos em São Paulo, eu tenho certeza que não está lá. Eles pediam, quando começou esse site, pediam para colaborar junto, para participar nisso. Tinha uma pequena mensalidade. Quando começaram a aparecer os Segers, já começaram a aparecer páginas e páginas de Seger, eu sei. Eu não paguei mais, mas não quero mais saber. Porque tempo não tinha muito. E depois, cada Segre, alguma ligação tinha. Agora, eu estava perdendo um tempo que não tinha mais. Passava a noite localizadora. Depois eles te despejam na quantidade de gente tão grande. Depois é que eles têm o mesmo nome. Aí eu pedi, por favor, eu não paguei. Mas você podia colaborar sem se dar o trabalho de... Não, eu ficava com os dólares. Tá. Realmente eles pediam. Esse segredo não acabava mais. Sim. Muito. Sim. Depois tinha... Perguntavam se o fulano era meu parente, o Beltrano, mas tinha pessoas que tinham o mesmo nome. Não confundo. Bom,
Então, é capaz que você não possa também colaborar com Yad Vashem. Uma amiga minha, do Rio de Janeiro, ela foi pesquisar... Desculpa, você falou, você entrou em contato com a entidade. Como foi a entidade? Não, Que te eu deixou indignado? acho melhor não. Não, mas foi... Aqui só tem duas, ou a Jurgen ou... Não, a entidade aqui no Brasil. A respeito eu estava revoltado pelo fato de que se alguém em Santa Rita da Jacutinga, ou em Nova York, ou em New Amsterdam, procurar pelo nome de alguém no Brasil, não vai achar porque não está registrado. O cemitério nosso aí, lá em Butantã, ou mesmo Vila Mariana, eles têm já a coisa informatizada. No entanto, se alguém procurar, não acha. Eu não continuei com essa site, porque eu não sabia informar como eles pediam. Em inglês era complicado. Se eu sou parente de tal, pedia muitas, ele dava informações, mas pedia, perguntavam. E eu não sabia responder. Sim. Então, voltando a essa questão, o Yad Vashem publica. O Yad Vashem tem as coisas. Uma amiga minha do Rio descobriu que o seu avô faleceu no campo de concentração de Treblinka. E ela descobriu que a tia-avó dela, de 21 anos, foi uma das lutadoras no gueto de Varsóvia. Está aqui os 2 documentos que ela tirou do Yad Vashem. Quer dizer, é uma família que tem história. Todas as nossas famílias têm história. E é lastimável. Eu, quando quis abordar essas questões, minha mãe dizia que meu avô paterno tinha 13 irmãos. Eu não tenho informação nenhuma sobre os 12. Eu descobri não. Um amigo meu no Rio, ele é Hazan na sinagoga de Niterói. Ele descobriu que tem um Yosef Lorberbaum. Lorberbaum é o sobrenome da minha família materna. Está lá enterrado desde 1923. Eu tenho aqui a transcrição, tem inúmeros sobrenomes aqui. Uma coisa interessante que aconteceu, eu não sei por que razão, as pessoas, como vinham da Europa, como só falavam ídis, muitos deles perguntavam qual é o seu nome? Srul. O que é Srul? É Israel. Só que acabaram registrando o Srul. Então, o que eu venho trazer aqui é justamente isso, é que estimulemos ao máximo os nossos jovens, chamemos os nossos jovens, sentemos com eles com papel e lápis, ou então com eles providenciam ou o celular ou o computador e façam a listagem, contem a história, etc. e tal. Resumidamente é isso. É muito importante a história. E sim, evidentemente, que se faça um esforço para que se abram os livros que estão no centro da memória do Museu Judaico. Por que não foram abertos? Por que não foram abertos? Na época que eu estava lá, acontece o seguinte, eu cheguei a conversar com o diretor da época, ele disse, nós não temos que fazer nada. Nós temos que trazer os pesquisadores que venham a nós. Essa era a filosofia dele. Esse, acredito eu, foi o primeiro. E eu acredito que talvez tenha sido o único trabalho produzido dentro do arquivo histórico. Mas a gente acumula. Chega uma hora que... chega. Por exemplo, dessa biblioteca, tem uma cópia de... Esse da época da Shalom. Esse é o que da Shalom. Era da Shalom. Ele não tem os Na primeiros. época da Shalom era uma casinha lá. Que tal convocar a comunidade para se mexer? A CIP também ficou ali. A CIP tinha uma biblioteca onde eu fui para minha terra. A biblioteca da CIP. Depois, na memória do bibliotecário, a biblioteca ficou fechada por anos. Por anos. Depois, para abrir a biblioteca, eu acabei levando para a biblioteca
tinha um senhor, Vittorio Terni, que me chamou para mim. Do Arrigo. O pai do Arrigo. Que está na Charlotte. Que é um parente. O pai do Arrigo. Mas o parente, meio parente. O pai do Arrigo. Como eu era a única que me interessava por saber, aqui nós temos os discursos do Martin Buber, são muito importantes, todos os discursos. Você levou para a CIP. Eu levei para a CIP, que tinha sido a bibliotecária dela, não sei se já tinha lembrado dela. Olha, aqui tem o discurso do Martin Buber. Fecha a biblioteca, ninguém sabe onde estão. Aí eu queria ler agora o discurso do Martin Buber, que eu tinha levado para a biblioteca da CIP. Agora eu queria ler. Ninguém sabe onde está. Mas eu sei que o pai da vida... No arquivo tinha um documento sobre o fato de que, como era o nome daquele partido na Polônia que tinha muitos judeus, me parece que deram um nome aqui na entidade lá no Bom Retiro. É o mesmo nome. Era... Às vésperas do Hitler subir ao poder, corria a possibilidade de esse partido, formado a maioria por judeus, Então, existia uma grande possibilidade que o Bund viesse a ser eleito, tivesse o seu candidato eleito presidente da Polônia. Isso está tudo... Bom, tinha uma livraria já no teve um rei Rio. judeu, né? Na Oi? Polônia. Já teve um rei judeu Sim. na Polônia, mas durou pouco. Durou pouco. Mas durou pouco porque era judeu? Não, porque na Polônia não havia rei herdeiro, havia rei eleito. E o regime na Polônia é diferente. Então, a eleição do rei e tinha o vice-rei. O rei morreu e o vice-rei era judeu. Eu tenho história dele. Conselheiro. Realmente eram os que ficavam nas cortes. Eu tinha história. Eu não sou decidida, eu vou falar. Eu tinha uma publicação disso, não tinha original, tinha um xerox que eu falava com outro parente, um xerox desse livro, esse cara se chamava Shaul Bor. Então, eu tinha um xerox. Uma cópia, porque era muito importante, eu levei para o rabino da minha cidade e falou, todos que estão com letras hebraicas desse tamanho, me importam, tá? O rabino não sabia ler, não entendia nada. Aí isso aí diz, a Itália não usa isso. Aí, tudo bem, a Itália não usa isso. Então, minha filha casou com um rabino ortodoxo, foi morar em Israel. Minha genro leu o livro. O que é isso? Isso é hebraico puro. Então, aí tem a história de um vice-rei que foi eleito rei na Polônia. Por uma noite. Depois tinha uma revolta. Depois teve uma revolta política na Polônia, foi eleito outro. Mas a Polônia era muito a favor dos judeus enquanto era dividida. Tinha uma parte que estava pertencendo à Rússia, uma parte que pertencia ao Império Austro-Húngaro, e aquela parte era da Ucrânia, e uma parte no alemão que tinha outro nome. Lembra? Como? Não, lembra que é o nome de uma cidade. Eu vou lembrar. A unificação da Polônia foi feita com o cristianismo. Aí pronto. É por isso que foi eleito pelo Papa polonês depois. Porque através do cristianismo eles se defendiam dos russos, que eram Ortodoxos gregos. os gregos ortodoxos, dos alemães, que eram luteranos. Então, o Lutero tinha apoiado os judeus até para brigar contra as reformas, depois foi o primeiro que escreveu a primeira carta antissemita. E eles unificaram-se com o cristianismo, com o catolicismo, católico apostólico romano. O catolicismo é acima dos judeus, né? Porque logicamente nós matamos Jesus Cristo, que é a entidade histórica. Então, mas até esse momento, na Polônia, os judeus eram muito bem vistos. Até na Ucrânia, mas depois na Ucrânia também ficou um massacre dos judeus. Uma característica da Europa é a seguinte: meu avô, ele nasceu na Polônia, meu avô paterno. Porém, devido ao Império Austro-Húngaro
conquistar ou a colônia toda, ou parte dela, ele teve que servir ao exército austríaco. Eu também. E depois, no momento que ele emigrou em 1923. Já era Polônia de novo. Então, vou contar uma história divertida. Em 1994, minha mãe fez 90 anos. Então, convidou toda a família que estava na Suíça, todo mundo lá. Aí, minha prima de Trieste falou: tia, achei uma prima tua que você não conhece. Prima minha. Tinha 90 anos. 90 anos, não queria conhecer todos os meus primos. Não, essa você não conhece. Você lembra que a tua mãe falava que tinha um irmão? Ah, sim. Ele morreu na Primeira Guerra. Morreu, não. Porque na Primeira Guerra, ele foi austro-húngaro. Ele estava no exército austro-húngaro. Ele era oficial do exército. De fato, eu tinha uma fotografia em casa desse tio da minha avó, com um uniforme branco, muito bonito. E sabe o que aconteceu? Ele estava lutando contra o russo estava no chão e ia cortar a garganta dele. E quando esse russo estava morrendo, ele falou: Shema Israel. Então ele não matou. Então puxou o russo e foram correndo. Se ia correr do lado dos russos, matava o austro-húngaro. Se do lado do austro-húngaro, matava o russo. Então eles correram não sei aonde. Isso aconteceu em 1994. Quando minha mãe tinha 90 anos, não sabia que esse tio tinha sobrado vivo. Para vocês, é assim, nós ouvimos a história da Lia, pensamos agora na memória, aqui é uma memória viva, né, e ela está trazendo a memória. Vocês querem falar alguma coisa? Você que está criando a árvore, tem alguma coisa? Raquel? Eu acho interessante. Meu nome é Úrsula Steinberg. Eu nasci em Buenos Aires, Argentina. Vim com 8 anos para São Paulo com meu pai. Meus pais eram já separados naquela época. O meu pai, o Werner, nasceu na Alemanha, em Emden, que é Ostfriesland, perto já da fronteira da Holanda. É Niedersachsen, Lower Saxony, como é que fala? Região de Hannover. Pertence à região de Hannover. Mas você sabe que eu acho que isso pode ser, eu estava pensando agora, né? Porque eu tenho um primo meu francês que fez a árvore da família da minha mãe. Né? Isso tem. Qual o seu nome e sobrenome? Desculpa. Meu nome é Zeila Liosbergas. E aconteceu que quando chegou na alfândega, tiveram 2 imigrações. Meu pai chegou em 29 e meus tios chegaram antes. Então eles falavam Schlossbergas. Então ele escreveu S-L-O-Z. Então na minha família nós temos 2 sobrenomes. Um é Schloss, outro é Sli, que falava Sch. Né? Mas como são lituanos, todo mundo, pelo menos o nome terminava com S. Então era Chaima, José, Abramas. Então, era da mesma família. Mas, da parte Zimber, né, que era da minha mãe, que até achei um Zimber aqui em 1929, que meu avô chegou depois da primeira, eu não sei quem era esse nome que está aqui, né, teve, acho que os pais do meu avô vieram não para cá, mas acho que foram os tios que eram irmãos dos pais que foram para Nova York. Enfim. Então, nossa geração dos 60, temos ainda essa gana, né, de querer saber, de interessar. Eu penso assim, ou com essa modernidade, nós temos que deixar. Agora, quem sabe vai ter uma geração daqui a uns 20 anos que vai procurar. Então, assim, não é porque eles não querem saber que nós não temos que fazer isso que você está fazendo, isso que o Roberto está fazendo, isso que a Lia está fazendo. Nós temos a nossa missão. E acho que até uma coisa um pouco cabalística mesmo, que a gente não sabe de onde vai vir o interesse da busca dessa história. E as pessoas vão ficar cegas ou vão enxergar. Quem tem mais história registrada vai achar o caminho, vai achar o tataravô, porque sempre nas gerações que vão nascendo, tem pessoas que têm esse desejo de saber a sua origem, de saber a sua herança, saber as histórias
Eu sempre fui uma criança curiosa, sempre adorei conversar com o bisavô, com o avô, eu pessoalmente, né? Mas tem pessoas que vão passar. Só um minutinho, por favor. Daqui a pouquinho. Tá? Tem pessoas que vão. A gente depois vai ver um pouco quem tem os nomes aqui, tá? Então, eu acho que é uma missão que nós temos. A Ariela raízes, né? Ela conta as histórias. Você já me contou a história, eu me lembro sentada no carro, na Oscar Freire, ouvindo a história que você trouxe da Itália, como é que foi. E eu adoro. Então, tem pessoas que vão gostar muito, pessoas que vão apreciar, que talvez não estejam nessa terra ainda, mas vão estar. Mas vão estar. Então, eu acho que é isso que nós estamos aqui, para contar que nós vamos deixar essa herança. E pode ser que ela tenha, vai ter o fio condutor, o fio de Ariadne, né, que vai ali ser jogado para a história e alguém vai pegar. Nós temos agora o concurso Fábio Dorf 2023. O nome é Benedito, 90 anos, o legado, e eu com isso. Então, é uma forma de instigar o jovem a olhar. Nós estamos fazendo uma base de dados de toda a história da Benedito, que os jovens vão poder acessar para fazer algum trabalho para esse concurso. E isso é uma forma de instigar o jovem a refletir sobre o voluntariado, o passado, as suas famílias, ativismo. Eu comecei. Eu vou contar a história desses livros aqui que eu estou olhando. Esses livros aqui são sobre festas, foram feitos sobre muitas festas. Um dia a comunidade de Shalom não tinha dinheiro para sustentar a oficina Brigada do Trabalho. Não tinha dinheiro. Então queria fazer alguma coisa para arrecadar dinheiro. Então alguém falou, vamos publicar uma revista, um livro. Tá bom, e quem vai escrever? Então foi montado assim. A propaganda, que a maioria é propaganda, vai financiar o livro, mas o livro tem que ter conteúdo. Tá bom. Então, a Tânia Tarandashi falou, ela trabalha como jornalista na Hebraica, a Tânia Tarandashi escreveu a história da oficina Brigada do Trabalho. E eles falaram, você pode escrever sobre as festas judaicas? Eu falei, sim. E o que vocês querem que eu escreva? Aí eles me falaram, 2 contos, história da festa, perguntas, receitas. Então, eu escrevi a história da festa, 2 contos, receitas. Eu fiz a lição de casa. O pessoal gostou da lição de casa que eu fiz. E quando eu escrevi os contos eu tinha escolhido os contos de Shalom Aleichem, os meus, porque eu me considerava assim, bom, se vocês querem, mas o pessoal gostou dos meus contos. Então, em cada um desses livros tem tem muita propaganda que pagou o livro, porque esse livro foi distribuído gratuitamente para todos os sócios. Depois tem a história do AT, e depois tem a parte judaica. A parte judaica é aquela que eu fiz. Esse não é o livro, né? Esse é o livro. Aí, pronto, tem a história da festa, tem 2 contos, que normalmente eu encarei, acho que aquele sobre Rosh Hashanah Kippur, quando eu escrevi, eu me emocionei, porque são histórias da minha vida mesmo. Uma história do Kippur, eu me lembro da última vez que eu estive na sinagoga antes da guerra, que depois a gente me foi para casa, que a sinagoga era toda branca, era bonita, eu tinha um vestido branco, a rabina me pensou a cabeça, e quando a gente voltou, não tinha sinagoga, a rabina tinha sido deportada. Enfim, são coisas que eu escrevi sob encomenda. E depois deu certo. E ela, de certa forma, esses livros estão esgotados há mais de 20 anos. E eles estão guardados no nosso acervo. Úrsula quis falar, porque agora na internet alguém vendia esses livros como se chama? Sebo. No sebo, alguém revendeu os livros usados. Então, na internet, procurando, alguém revende esses livros, mas está esgotado porque foram feitos não para serem vendidos. Sim. Para criar um trabalho voluntário da Oficina Brigada do Trabalho, que nem aquele versículo que tem o olhar das crianças, né? Então, eu fiz naquele tempo, há mais de 20 anos.
como eu sou muito nova. Fala, Nem Úrsula. eu escrevi essa revista da história da Benedita há mais de 20 anos. Fala, Úrsula, aquela. Olha, eu só queria acrescentar mais uma coisinha. É o seguinte, como eu nunca tive muita informação através do meu pai, ele saiu com 19 anos, né? De lá, assim, teve que sair. Ele não conhecia toda a família dele, só os mais diretos, mais chegados, e o resto não. Eu estou descobrindo família, nossa, que ele nem sabia da existência. Exatamente, a gente também não. Eu tive a ajuda através dessa Betina lá em Berlim, nós estamos contactaram historiadores na Alemanha, alguns eu cheguei a conhecer agora pessoalmente, que começaram a família Steinberg, sim, eu sei de alguém lá em Mackensen, que fica em Niedersachsen, também no cantão na província de Hannover. Lá, desde 1640, existe ainda o cemitério que é cuidado pela comunidade judaica de Hannover. E se você quiser, eu posso lhe mandar uma cópia de uns rolos que antigamente parece que os nascimentos tudo era nos rolos eram registrados através das sinagogas, não sei, os rabinos, e teve coisas que foram não é filmado, como que chama antigamente? Microfilmados para salvar esses rolos do nazismo, da guerra. Então, existem documentações que estão salvas. Quem conseguir, tiver interesse, gente, procure, contate historiadores das cidades onde os seus familiares nasceram. Eles têm, as informações existem. É só ter paciência. E quanto mais informações vocês passarem, mais barato fica, porque eles perdem menos tempo, porque muita coisa já está digitalizada. Eles estão digitalizando na Europa. Qualidade você vê. E eu, através desses contatos, eu estou indo, como eu estou morando na Suíça, estou indo nessas cidades, eu estou indo ver os cemitérios, tirando foto da família. Está sendo muito interessante isso. Não é todo mundo que gosta disso, mas eu estou fazendo. Eu quero descobrir a origem, quem é minha família. E através dos velhos todos, como eu estou pondo tudo no Gene, de repente eu estou sendo contactada por descendentes, gente que como eu também está ali, estou sendo contactada por pessoas. Eu acho que nós somos primos, nós somos família, a gente está fazendo, trocando mensagens através do e-mail. Eu estou começando a conhecer os descendentes da minha geração, gente. Porque isso graças aos meios de WhatsApp, telefone, e-mail, que foi tudo perdido. Porque quando todo esse pessoal teve que migrar da Europa para cá, os judeus se espalharam pelo mundo inteiro. O pessoal tinha, a primeira preocupação era se assentar naquele novo país, aprender a língua e trabalhar e fazer a sua família crescer lá. Mas agora a gente tem tempo de fazer o link de tudo. Estamos nos achando de novo. Isso é muito bom. Está acontecendo. Olha, a reunião está ótima. Deixa Mas eu estou eu- de rodízio. Deixa eu falar uma coisa. Nós podemos falar comendo, como é bem em Biscay. Vamos Fazer um sentar. link. Vamos tomar um lanche e vamos continuar conversando. Eu só quero acrescentar. Olha, quem quiser vir amanhã, às 2h30, 3h, neste mesmo prédio, exatamente aqui em cima, tem outra reunião. É no quarto. Consigo. Agora no quarto. Eu só quero acrescentar uma coisa. Quem quiser informações sobre os judeus brasileiros, Não entra aqui, pode deixa o nome. consultar o Arquivo Nacional do Rio de Janeiro. Todo documento, questão de imigração, casamento, quando prestou serviço militar ou se candidatou,
toda a transação com o governo de qualquer cidadão brasileiro está arquivado lá. Cidadão brasileiro, mas se ele não se naturalizou brasileiro, não conta. Bom, A minha família não se... Eu sou depende, estrangeira, se eles fizeram algum tipo de talvez, se eles tiveram alguma vez algum contato com tabelião, algum contrato de aluguel, pode ser que esteja lá. Não custa tentar. E você pode fazer por internet. Eu fiz. על קו הזינוק לפני המירוץ בו אני ואת עומדים לרוץ בכדי לשבור את השיא שלי ושלך שהוא לא גבוה ולא נמוך שיא ממוצע שאני לא רוצה ואת לא רוצה רוצים גבוה בשמיים לגוע